olha só, altura das elevações. Não! Avalanches. Olha só, não só avalanches, tá? Avalanches e deslizamentos. Porque existe um negócio no mundo, ele foi descoberto há muito tempo e já foi estudado bastante e tudo mais, chama gravidade. E a gravidade, cara, ela é impiedosa. A gravidade, ela não deixa barato. Tirando a galera terraplanista que acha que é tudo uma questão de densidade, então pra eles a vida é mais mansa, pro restante das pessoas normais que obedecem às leis da gravidade, a gravidade ela é uma constante em tudo que tem massa, porque ela vai puxar as coisas em sua direção. E quando você tem uma montanha, e essa montanha é muito pedregosa, e já passou por muita água, por muito vento, ela tem muitas pedras. E essas pedras podem se soltar. E se elas se soltarem, meu amigo, só tem um caminho que elas podem fazer: para baixo. E as pedras, quando caem, elas caem umas sobre as outras. Então aquele pedregulhozinho, aquele seixo, lá em cima, da ponta da montanha, do tamanho de uma ervilha, que bateu em outras que são do tamanho de uma ervilha, que levaram outras do tamanho de uma azeitona, no final da montanha vai estar trazendo uns pedregulhão, meu amigo, do tamanho de uma casa. E só aquela sequência de grandes pedras rolantes. Então, assim, existem, logicamente, regras de sistema para isso e tudo mais, mas a avalanche, no geral, ela é considerada como um evento fatal, tá? Ele é simplesmente um evento fatal, porque a proporção dela, normalmente, é muito acima da capacidade de pessoas ou de criaturas de escapar, do mesmo jeito da neve, só que a neve é um pouco diferente, porque a neve que tá dura no alto de uma montanha, ela se comporta como um ambiente sólido. Mas o próprio peso dela provoca uma fissura, uma quebra, porque ela tá dura ali, compactada pelo próprio peso. Quando o gelo quebra, ele perde toda a sustentação dele. E aí, quando ele cai como um líquido. E aí, meu amigo, você imagina toneladas e toneladas e toneladas de água caindo de uma vez, junta. Qual que é a altura da montanha do Marcelo aí? 3 quilômetros. Imagina ela caindo uns 2 quilômetros, meu amigo. Então, assim, são eventos totalmente catastróficos, capazes de destruir ou uma cidade inteira, uma cidade de médio para grande porte, ou grande parte de uma cidade. Então, se você estiver numa montanha com os personagens, né, com o grupo, e você, mestre, quer colocar isso daí, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é qual vai ser o tamanho da avalanche que eu vou colocar. Porque, para você fazer qualquer tipo de deslizamento numa montanha, você vai ter que pensar no impacto que isso vai ter no seu cenário, porque você está alterando a geografia do lugar. Se você quer fazer uma coisa grandiosa, é melhor você não colocar os seus jogadores lá, a não ser que eles sejam épicos, porque aí o mago voa, o guerreiro vai ser soterrado, aí vai acontecer aquele negócio todo. Agora, como é que é o negócio aí? Avalanches, né? Parabéns. Isso aí, depois eu vou ler esse comentário do Salada, porque ele merece ser lido. Mas, assim, se for uma coisa pra personagem nível épico e tal, você pode colocar sem medo. Agora, se seus personagens são nível mediano, nível baixo, ou estão ali no começo dos níveis altos, toma cuidado, cara, porque eles não conseguem sobreviver. Se você quer colocar deslizamentos menores para que eles sobrevivam, façam coisas localizadas, porque geralmente esse tipo de coisa você escapa com teste de destreza, ou para quem gosta de Pathfinder ou D&D edições mais antigas, com reflexos. E são testes que você pode colocar eles leve, médio ou difícil, de acordo com o que você planejar e com a escala que você está colocando. Mas lembre-se, quando você colocar o primeiro deslizamento de terra, o deslizamento de neve na sua montanha, o seu jogador não vão dar um passo mais sem ficar parando pra prestar atenção, pra não pisar no lugar errado, ou pra não fazer um barulho alto, ou pra não fazer soltar alguma magia lá pra derrubar tudo. A avalanche é fatal e pode alterar o seu cenário. Se por acaso você tá interessado ali em, sei lá, por algum motivo, separar o grupo, né? A avalanche é uma boa opção. Você coloca um avalanche, um deslizamento qualquer, não precisa ser catastrófico dessa maneira que você tá vendo aí, mas um pequeno deslizamento que seria o suficiente pra separar o grupo em dois. E, tipo, a parte vai pra um lado, outra vai pro outro. Se não me engano, no Hobbit ou no Senhor dos Anéis, que eles estão lá na montanha, a montanha começa a brincar, eles têm que separar. Eles têm que voltar, né? Na Sociedade do Anel, que o Saruman tá lá fazendo e começa a cair raio lá na montanha e nevar, e aí as neves começam a cair. Não, mas tem duas montanhas brigando uma com a outra. Ah, isso daí é é Hobbit? Né? É no Hobbit. Que é uma montanha brigando com a outra. E aí, se não me engano, separa o grupo, porque parte fica de um lado da pedrada, que a montanha deu na coleguinha, e a outra fica do outro lado da pedrada. Enfim, é uma maneira pra você separar o grupo por qualquer motivo que você queira separar num grupo.
é uma boa opção você separá-los através de um teste de destreza desse aí, em que metade pulou pra frente e metade pulou pra trás pra sair do rastro do deslizamento. Eu acho que tem um aspecto relevante aí nesse ponto das avalanches, que é o Vermelho falou das avalanches como um risco para o grupo, mas eu gosto também de pensar nele como um fator de contenção lateral. Você falou, o pessoal vai ter que pensar em como é que faz para andar e não causar uma avalanche, não sei o que e tal. Isso pode ser não só por causa deles. Então você pode criar uma dificuldade a mais para o grupo de, eles estão seguindo um cara, eles estão perseguindo um cultista que não sei o que e tal, e eventualmente eles percebem que na hora que eles enfrentarem esse cara, eles não podem causar uma avalanche. Se eles causarem uma avalanche com uma magia ou com alguma coisa, ou o cara fala isso pra eles. Tipo, vocês acabaram de subir, tem lá uma cidade embaixo, com 300 pessoas, vocês, inclusive, foram muito bem acolhidos lá, enquanto vocês estavam procurando, eu sei que eles falaram pra vocês onde eu tava, e se vocês fizerem qualquer coisa comigo, eu vou causar uma avalanche que vai matar todos eles. Cara, já mudou o cenário. Você já tem um outro fator. Então, assim, lembre-se que isso não precisa ser uma ameaça exclusivamente contra o grupo, a integridade física do grupo. Mas pode ser uma coisa que eles tenham que levar em conta em todo o cenário. Não precisa ser um cara causando isso propositalmente, aquilo que você falou. Se vocês enfrentarem um gigante de gelo, um troll, o Amendoim tá falando, uma boa estratégia para inimigos como gigante de gelo é provocar uma avalanche, lida com todos os malefícios e dificuldade. Ou o gigante de gelo pode usar isso. Ele tem esse poder de causar uma avalanche. Então ele pode falar, vocês chegaram aqui, mas vocês não vão... Se vocês me matarem, tudo isso desmorona. E aí? E agora os caras têm que levar isso em conta. Então, lembre-se também dessa possibilidade de eles não serem uma ameaça direta, né? Isso aí, senhoras e senhores, é mais uma vez o Marcelo ameaçando civis inocentes nas aventuras dele. Mas o civil inocente tá aí pra isso, gente. A função do civil inocente... Toda vez que você chegar na cidade e o mestre fizer com que todo mundo te acolha, nossa, a criança veio, te abraçou, falou que você... Que bom que você tá aqui pra nos proteger, senhor herói e tal. Esta criança vai ser um efeito colateral possível que você vai ter que tentar evitar. Uma criança, um velho ou um cachorro. É isso, entendeu? Nossa, esse cachorro parece o cachorro do Marley e eu. Red flag. O mestre botou um cachorro que parece o cachorro do Marley e eu, é porque ele quer fazer uma situação Marley e eu com vocês. Principalmente se ele convidar vocês pra assistir Marley e eu antes de jogar. Aí tá na maldade. Então, assim, avalanches são elementos que são ótimos, mas não podem ser usados o tempo inteiro, mesmo porque não vai ter tanta coisa pra cair da montanha, assim. Porque eu caio um pouquinho ou cai tudo, então... Outra coisa que você tem que pensar, se você gosta aí de um pouco de física e tudo mais, é o seguinte: as coisas que estão paradas, elas estão em equilíbrio. Então, as coisas que estão paradas começam a se mover por desequilíbrio. Alguma coisa está forçando. Então, se você tem lá tudo paradinho, bonitinho, e ela não é forte o suficiente para ficar estável e alguém faz uma forcinha, você pode mover. Então é bom pensar assim, porque você já vai ter uma noção na sua descrição do que você pode ou não, e você pode ajudar até o seu jogador nos testes de sobrevivência a saber onde ele pode pisar ou não. Tipo, não, aquela pedra ali parece mais sólida, não, aquela ali parece que tá meio solta. Então você pensa assim, que aí você consegue guiar melhor aí a sua descrição de cenário e evitar avalanches, tá?